A Pequena Sereia é uma das grandes animações da Disney e que marcou o início da era da Renascença para o estúdio em 1989, após anos de animações sem grande repercussão. E assim como o Pinóquio e o Peter Pan, a Pequena Sereia também tem uma origem mais antiga, no caso de um conto chamado The Little Mermaid, que foi publicado em 1837 pelo escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. E tal qual várias animações da Disney, o material original da Pequena Sereia também foi bastante modificado e suavizado, onde, por exemplo, a Pequena Sereia, que não tem nome no conto original, ao fazer o contrato com a bruxa do mar, tem sua língua cortada e quando ela ganha as pernas é um processo tão doloroso que todo passo que ela dá é como se facas com lâminas extremamente afiadas estivessem a cortando. O final do conto original também é bem trágico, onde a sereia não consegue fazer com que o príncipe se apaixone por ela, ele vai casar com outra pessoa e ela tampouco consegue matá-lo para conseguir se salvar. Ela acaba morrendo e no processo ela se torna uma filha do ar. Curiosamente, a Disney pediu para o artista Kay Nielsen fazer alguns concept arts de como seria esse conto adaptado pela Disney. Isso no ano de 1941, mas acabou não indo para frente e foi só ali na metade da década de 1980 que a ideia ressurgiu quando o animador Ron Clements tentou vender a ideia do projeto para, na época, o Jeffrey Katzenberg, que era o novo chefe ali da Disney. Mais curioso ainda é que inicialmente o Katzenberg não curtiu a ideia por conta que o estúdio já estava meio que fazendo um filme, no caso live action, com sereias. Because they were in development at that point on a sequel to Splash, and they thought it would be too close, so they just said, nah, we're doing the sequel to Splash, forget it. Mas após o Ron Clements entregar um tratamento da história e tal, o Katzenberg voltou atrás na decisão e aprovou o projeto. The next day, I got a call from Jeffrey Katzenberg who said he had read the treatment and actually thought it had potential and it was put in development. It was outstanding and it was better in the writing than it was in the telling. Mas teve um nome que moldou não só o sucesso do filme, mas o sucesso da Disney dali pra frente, que foi o do Howard Ashman, que era um letrista, escritor e diretor off-Broadway, que naquela época havia sido contratado fazia pouco tempo pela Disney e ele se interessou em trabalhar na Pequena Sereia. Não é como se a Disney não tivesse tido filmes musicais no passado, mas ele havia meio que se afastado disso. E o Howard, primeiro, trouxe isso de volta e segundo, que ele deixou uma lição que moldou a Disney dali pra frente, que era justamente das músicas surgirem para levar a história adiante, onde os personagens, para conseguir se expressarem, tinham esse desejo de cantar. Algo que é bem parecido até mesmo com essa questão de peças teatrais musicais e tal, que os personagens cantam para expressar os seus sentimentos. O resultado da Pequena Sereia foi um sucesso gigantesco que deu início à era da Renascença da Disney, que trouxe outros filmes como Hércules, o Rei Leão, o Aladdin, e agora, 34 anos depois, a gente tem o live action que meio que surge nessa não tão nova era da Disney de fazer live action das suas animações e tal, que é dirigido pelo Rob Marshall, que é um diretor com a veia mais musical mesmo, porque é dele filmes como Nine, Chicago, Caminhos da Floresta, O Retorno de Mary Poppins. Então é até curioso isso que lá na década de 1980, o Howard Ashman meio que trouxe de volta essa questão musical para a Disney, e aí agora com o live action a gente tem um diretor com essa veia mais musical dirigindo o filme. E como eu citei, esse live action vem nessa era nem tão recente assim das versões live action, onde uma coisa que marca, tirando algumas exceções, é como as transposições não trazem exatamente a magia das obras originais. E muito disso vem nessa questão que eu sinto que até um pouco chovendo molhado sempre ressaltar isso, dessa busca meio desnecessária por algo extremamente realista dentro da Disney, sabe? Porque aí no processo você pega os peixes que eles falam, tem a questão da sereia, só que aí você vai levar para o live action, você vai fazer o bicho muito realista, o que não faz muito sentido. Mas dadas as devidas proporções, ao seu modo, eu sinto que o live action consegue fazer com que isso funcione, por mais que tenha esses animais realistas. E uma diferença que acaba surgindo no live action vem justamente dessa coisa extremamente realista, que eles cortam uma cena, barra música lá do chefe cozinhando os peixes, os crustáceos e tal, da animação original de 89. Isso não tem no live action porque, bom, ia ser muito mórbido se tivesse, né? Onde eu acho que quem acaba sofrendo mais no final das contas é o linguado, que acaba ficando muito apagado, mas por outro lado, tanto o Sabidão quanto o Sebastião, eu acho que eles funcionam muito bem, não
por conta exatamente deles serem reais, mas por conta das vozes, que tanto a Awkwafina, que faz o Sabidão, quanto o David Diggs, que faz o Sebastião, dão muita personalidade para esses personagens. Então você meio que releva o fato deles serem reais. Inclusive, talvez principalmente relacionado ao Sebastião, ele cai num lugar muito semelhante para mim com os bichinhos estranhos lá do Rei Leão, do Timão, do Pumba, daquela galerinha, que pelo fato deles já terem um design, de serem animais mais diferentões, você acaba meio que aceitando eles serem reais, o que eu acho que acaba se adequando de certo modo também com o Sebastião. Expect to find her here. The king can never hear this. You got it? Got it. Sorry, what'd you say again? I'm a dead crab. Agora, quanto história, a essência basicamente é a mesma, com a Ariel querendo ir para a superfície e, para tanto, abrindo mão de sua voz para que a Úrsula a dê pernas. Porém, o live action não apenas moderniza essa história, como de certa forma é mais próximo, é mais fiel ao material original do conto de 1800 e pouco, porque o conto acaba tendo essa questão do amor envolvido, porque a princípio a pequena sereia quer conquistar uma alma, que é uma coisa que as sereias não têm. Assim como o próprio live action acaba sendo muito mais sobre a curiosidade da Ariel com o mundo da superfície do que exatamente o amor dela pelo Eric. E por mais que você goste da animação de 89 e defenda que isso também é presente nela, eu discordo porque por mais que haja uma menção, eu não sinto que é o suficiente para conseguir defender esse lado, porque rapidamente na animação vira sobre o Eric, Ariel falando que o ama e que vai para a superfície por conta dele, e cede a voz por conta disso. Tanto é que no live action, essa questão do relacionamento dos dois surge muito como consequência deles conviverem. Tanto que a Úrsula até coloca um feitiço extra ali na Ariel, que ela esquece sempre que ela precisa beijar o Eric, que é uma coisa que fica na animação o tempo todo. Ó, tem essa questão, tem essa questão. No live action, fica muito presente na questão do Sabidão e do Sebastião, tendo que fazer a Ariel beijar o Eric, meio que sem que ela perceba sobre isso, porque se ela percebe, ela esquece. Outra diferença que eu sinto que é bem-vinda reside no próprio príncipe Eric, que deixa de ser um personagem sem personalidade alguma para ganhar um certo desenvolvimento e uma história que cria até um paralelo com a história da Ariel, que coloca eles num lugar muito semelhante, dele não querer ficar meio que isolado no reino, de querer ir para o alto mar, conhecer outros lugares, que o coloca próximo da Ariel nesse sentido dela querer mais do que ficar presa no fundo do mar. O Eric, inclusive, ganha até uma própria música dentro do filme. Porém, tem um ponto que o live action erra muito, que é a Úrsula. Primeiro que a personagem mal aparece, visualmente mesmo falando. A vilã, que é uma das mais icônicas da Disney, fica muito nas sombras, muito escondida. E o segundo erro, eu sinto que é o casting, sabe? Porque segundo o Roger Allers, a Úrsula foi inspirada na drag queen Divine, tanto em aparência quanto em linguagem corporal. E aí, vamos trazer uma drag queen para interpretar a Úrsula? Não, trouxeram a Melissa McCarthy, que também não ajuda em nada a salvar essa personagem, que no filme como um todo, ela se apaga ainda mais. Mas uma mudança bem-vinda relacionada à Úrsula vem no clímax do filme, que enquanto eu fui pesquisar eu achei até curioso isso, que na época que eles estavam fazendo a animação lá de 89, falaram, a gente precisa ter um clímax mais duro de matar e tal, e aí surgiu toda a sequência ali da Úrsula crescendo, e o Eric pegando o navio e acertando ela. No caso do live action, a sequência se mantém, eu acho que ela acaba sendo um pouco apressada no final das contas, mas quem dá o golpe, quem consegue derrotar a Úrsula é a Ariel. E aí eu achei estranho que, tipo, na animação é o Eric que faz isso, só que pra mim faz muito mais sentido ser a Ariel que faz essa questão de controlar ali o navio, que é o que a gente tem nesse live action de 2023. E essa versão de 2023 traz de volta o Alan Menken, que trabalhou na trilha sonora da animação de 89 ao lado do Howard Ashman, só que o Ashman infelizmente faleceu em 1991, e aí quem trouxeram pra ali junto com o Menken foi o Lin-Manuel Miranda, que é o cara que todo mundo adora, que ele tá em tudo quanto é coisa, ele fez Moana, ele fez O Retorno de Mary Poppins, e ele faz aqui umas músicas que trazem uma sonoridade mais moderna e atualiza algumas questões de letra mesmo, como colocar consentimento, que é uma coisa que eu sinto que envelheceu bem mal na animação de 89. E eu deixei para falar no final sobre a Ariel, que aqui é interpretada por uma atriz negra, que no mundo ideal isso nem precisava ser falado, mas na época que a Hailey Bailey foi anunciada e as pessoas ficaram mega incomodadas e tal, que não preciso falar o que é no final das contas, né? O que exatamente está incomodando as pessoas, mas assim, vendo a Hailey Bailey, primeiro, ela consegue transpor muito bem
todo esse ar de deslumbramento que a Ariel tem pelo mundo da superfície, essa curiosidade gigantesca que ela tem, essa certa inocência, ela consegue fazer isso muito bem. Quanto à questão mesmo da voz da atriz, sabe? Ela é uma cantora também, e quando ela canta lá Part of Your World, eu arrepiei porque eu achei potente, eu achei lindo de se ver. Além de, claro, ter toda a questão óbvia da representatividade, que é muito importante existir. E ao final de tudo, fazendo um balanço, a animação de 1989 pode ser icônica, você pode adorá-la e tal, mas vendo ela, claramente ela é um produto da sua época, onde tem algumas coisas que não envelheceram muito bem. Já o filme de 2023, ele entra pra mim naquele grupo seleto de bons live actions de animações da Disney, que surge como uma ótima atualização em vários sentidos, dá mais estofo pra essa história, mas que eu sinto que ainda erra na questão de buscar um realismo exageradamente desnecessário e na vilã, onde a Úrsula é totalmente apagada. E é isso, pessoas. Quando vocês assistirem um live action, deixem nos comentários o que vocês acharam, qual versão vocês preferem. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like que isso ajuda demais esse vídeo ser mais recomendado. Compartilha com seus amigos, assina o canal para fazer parte aqui da comunidade e a gente se vê na próxima. Tchau!